Olá, querido jovem, bom dia, tudo bem com você? Chegou a lição de quinta-feira, isso mesmo, Batalha pelo Corpo de Moisés. Essa passagem, essa narrativa brilhante encontra-se em Deuteronômio, capítulo 34. Nós conseguimos conferir essa parte da história lá registrada. E aí, nós que estamos esse trimestre estudando a imortalidade da alma, somos às vezes levados a pensar nessa passagem, porque houve batalha entre Jesus, o arcanjo Miguel, que é um dos títulos, codinomes de Jesus, e Satanás pelo corpo de Moisés. E aí, como entender isso? A própria lição nos ajuda a compreendermos esse contexto da passagem bíblica, porque nos é relatado na lição de hoje que ali, na verdade, houve uma tentativa de Satanás impedir que Jesus viesse e ressuscitasse Moisés. Isso porque ele tinha contra Moisés exatamente o fato dele ter matado o egípcio lá no Egito e ter fugido, e também dele ter ferido a rocha 2 vezes quando caminhava com o povo peregrinando pelo deserto. Mas Jesus, é claro, tem toda a autoridade para ressuscitar quem ele quisesse. Mas é importante nós lembrarmos, conforme a lição nos alertou, e naquele período do Antigo Testamento em que viveu Moisés, obviamente, não havia ainda a redenção completa pelo derramamento do sangue de Cristo Jesus. Foi só depois que a redenção passou a ser completa, quando Jesus levou adiante o plano da redenção, morrendo a morte e morte de cruz. Nós precisamos entender que até aquele momento ainda eram sangues de animais, touros, bodes, carneiros que eram derramados, trazendo ali a figura de algo maior que era Jesus, que morreria depois. E lembremos também que todo aquele que cometia qualquer assassinato ou pecado, ele deveria morrer, porque assim nos diz a palavra de Deus. E afinal, ela continua nos dizendo isso, O salário do pecado é a morte. Por isso Satanás reivindicava que Moisés pertencia aos perdidos e não aos salvos por essa transgressão que ele cometeu. Mas é claro, Jesus, na sua misericórdia, sabia e sabe exatamente aquilo que cada um merece conforme a sua fé e os seus feitos. Que Deus nos ajude nesse dia, nos dê a sua bênção, a sua proteção, para continuarmos a caminhada com Ele. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Peço a Ti nessa manhã tuas bênçãos e proteção para todos nós, em nome de Jesus. Amém.